Olá pessoal, estamos aqui com o nosso seminário temático de administração do setor público. Nós somos do grupo 5, ficamos com os temas políticas públicas, democracia, participação social, governança e gestão local. O grupo 5 é composto por mim, Liciane, Meilane, Adalto, Pedro, Breno e Elke. Políticas públicas é o nosso primeiro tema, e eu, Liciane, fiquei com essa parte para trabalhar junto com o grupo. Então, o que nós temos sobre políticas públicas? Do ponto de vista administrativo, as políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, tanto o governo nacional, estadual como municipal, certo? Com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, Ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. Pessoal, quando eu falo do ponto de vista administrativo, é que existe também política pública do ponto de vista político, o que não é o caso que a gente vai abordar aqui agora, tá? Do ponto de vista administrativo, como eu já acabei de falar, essas políticas públicas são elas que garantem os nossos direitos, assegurados na Constituição. São através delas que a gente usufrui desses direitos. Classificação das políticas públicas. Nós temos 4 classificações. A primeira são políticas preventivas. E o que são essas políticas preventivas? Para que servem? Toda política pública que suprima ou ameniza os efeitos de um problema social grave, como saúde pública, saneamento básico, educação, nutrição, habitação, emprego e salário. Nesse exemplo, pessoal, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de política preventiva, é a questão da manutenção dos contratos de trabalho, que é o que está acontecendo agora hoje, devido à pandemia, o governo, ele decidiu, entrar em acordo com as empresas, para que as empresas mantenham os contratos de trabalho dos seus funcionários, e aí, como a situação está difícil, para pagar, de acordo com a condição da empresa, uma porcentagem do salário desse empregado. No caso, a empresa pode optar para pagar 30%, 50% ou 70%. E o restante, para que o funcionário, para que o empregado ele não fique no prejuízo, o governo entra com essa contrapartida, que é para complementar esse salário. É essa aí, no caso, que é uma das políticas de manutenção dos contratos de trabalho. Outro tipo de política que a gente tem é a política compensatória, ou seja, as políticas públicas compensatórias. Elas se caracterizam por um tipo particular de política cujo escopo é neutralizar parcialmente os problemas produzidos por eventuais problemas macroeconômicos e políticas preventivas ineficientes. Como exemplos, a gente tem aqui as políticas previdenciárias e de qualificação do trabalhador, ou por políticas socialmente não dependentes, políticas aviárias e de transportes. Pessoal, aqui no caso, o que seria essa compensação, essa política compensatória? Elas são ações, são programas utilizados justamente para neutralizar problemas de cunho econômico e político, de cunho econômico, macroeconômico, e também algumas políticas preventivas que já foram adotadas, mas que não foram eficientes, certo? Vamos aqui agora para as políticas distributivas. As políticas distributivas, como o nome já diz, caracterizam-se mediante mecanismo de transferência real de renda sem contrapartida. Aí, exemplo, a gente tem o seguro-desemprego, abono salarial, fundo rural, Bolsa Família, política de aumento do salário mínimo acima da inflação, cujo objetivo maior é prevenir ou diminuir as desigualdades sociais. E quando aqui a gente fala,
que essa política distributiva ela é uma política de renda sem contrapartida, isso quer dizer o seguinte, que o governo ele entra com essa distribuição da renda, né? E o beneficiário ele não precisa, ele não vai ter depois que reembolsar o governo novamente, né? O que é diferente, pessoal, daquela questão do Minha Casa Minha Vida, que é um programa, que é uma política, uma política pública, né, de habitação, em que o beneficiário ele é subsidiado pelo governo federal com o valor do bem, né? Mas depois, claro, ele vai passar a possuir o bem, só que ele depois ele vai ficar devolvendo para o governo federal aquele valor que foi subsidiado para resolver o problema dele, ok? Temos também as políticas estruturais. Elas consistem em programas sociais direcionados para estabilizar os fundamentos macroeconômicos através, por exemplo, da redução da taxa de desemprego e do aumento na produtividade, logo dos salários, né? Podem ser classificadas em políticas estruturais diretas e indiretas. As estruturais, elas são políticas utilizadas, né? São programas utilizados visando a redução da taxa de desemprego, ou seja, elas tentam injetar no mercado, né, opções de emprego e automaticamente da produtividade. E elas se subdividem, né? Elas podem ser diretas e indiretas. Agora a gente vai ver as diretas, tá? Quais são as políticas estruturais diretas. Tá. Aqui temos políticas estruturais diretas. O que são? E para que são destinadas? Essas são destinadas à redução do desemprego e ao aumento da produtividade, né? As diretas facultam o acesso ao subsidiado a 3 tipos de serviço, ou seja, elas permitem, né? O governo permite esse subsídio para 3 tipos de serviços, para que esses serviços eles interfiram no aumento do emprego e no aumento da produtividade. E quais são esses serviços? Nós temos aqui a intermediação de mão de obra, né? Como assim? Como o governo faz essa intermediação? Como é que ele intervém? Ele tem o Cine, que é um programa, né, do governo que uma instituição também, né, que a gente conhece bastante, que ela fomenta a criação de empregos. Temos também, pessoal, o outro serviço, que é a qualificação profissional. Essa qualificação profissional, o governo federal utiliza-se dos programas, né, ou de ações que a gente conhece bastante, que são, por exemplo, Planfor e o Sistema S. O Sistema S, são aquelas velhas instituições conhecidas como Senac, o SESI, Sebrae, Senar, Senat, né? São esses aí, porque são essas instituições aí que elas fomentam a qualificação do profissional e insere ele também ao mercado de trabalho, assim aumentando na produtividade. E por último, o serviço, né, das políticas estruturais diretas, a gente tem o crédito. Que o crédito, como exemplo, a gente tem o Pronaf, né, e o Proger. O mais conhecido da gente é o Pronaf, que é um programa, né, nacional de financiamento a quem? A trabalhadores autônomos, também a trabalhadores rurais, que a gente vê direto, né? Às vezes o trabalhador, ele não tem condições de se sobressair, então o que ele faz? Ele pega esse subsídio do governo federal, que é o Pronaf. E como você vê, né, esse Pronaf aí, esses programas, eles são subsidiados, mas eles têm contrapartida. Depois a pessoa vai ter que pegou o Pronaf hoje, mas depois ele vai ter que devolver, no caso, né? Ele vai ter que reintegrar esse valor, né, que ele pegou. Claro, com taxas e juros muito mais baratas do que a de mercado, né? Que é justamente para ajudar a esse trabalhador.
último, pessoal, a gente tem as políticas estruturais indiretas, né? Como a gente está falando de políticas estruturais, que são as políticas que visam a manutenção, né? O aumento dos empregos e da tecnologia, no caso, da produção, aqui no caso das indiretas, por sua vez, são aquelas políticas macroeconômicas, né, de grande cunho econômico, que incentivam a expansão da produção ou da renovação tecnológica, certo? Provocando efeitos positivos diretos sobre a produtividade no trabalho, impactando assim o nível geral do emprego e dos salários. Envolvem investimentos públicos diretos, políticas de redução de tributos. Certo, pessoal? Então, aqui eu fico com a minha parte, políticas públicas, e logo em seguida a gente tem o próximo tema que... Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. Continuando aqui a fala da minha amiga Liciane, eu vou falar um pouco sobre democracia. O que seria democracia? Entende-se que democracia é um regime político em que todos os cidadãos eles participam igualmente das decisões, das tomadas de decisões. Isso pode ser diretamente ou de forma indireta, em que o cidadão ele elege um representante político por meio do voto para tomar as decisões por ele. Resumindo, o que significa de fato a democracia? Democracia significa poder do povo ou poder exercido pelo povo. A democracia ela surgiu em Atenas pelo grego chamado Clístenes, que é tido como o pai da democracia. Surgiu há muitos e muitos anos atrás. Uma importante característica da democracia é a participação do povo em eleições através do voto, que é algo que acontece no nosso país. A democracia ela tem um papel de desenvolvimento individual, além também de promover dignidade e responsabilidade humana. Existem alguns tipos de democracia, porém eu vou citar um dos que eu achei mais importante, que são 3, que é a democracia direta, a indireta e a semidireta. A democracia direta é uma democracia que, pelo que eu entendi, é extinta, é um modelo extinto dos dias atuais. Essa democracia, ela acontecia em Atenas. É quando todos os cidadãos, eles podem participar diretamente no processo de tomada de decisões, por meio de assembleias. A democracia representativa, ou também chamada de indireta, é quando as decisões elas são tomadas por um representante do povo, que é um representante político. É quando o cidadão, por meio do voto, ele elege um representante, e esse representante ele vai tomar as decisões por esse cidadão. Só que tem um ponto negativo. O representante ele vai tomar as decisões por esse cidadão. Só que tem um ponto negativo. O que seria? No caso, esse representante político, ele também vai ter autonomia de tomar decisões que às vezes não vão beneficiar aquele cidadão. Vai beneficiar apenas a si próprio. E o outro tipo de democracia, que é a democracia participativa, ou também chamada de semidireta, é uma junção das duas democracias citadas anteriormente. Nesse caso aqui, ela acontece por meio de um representante do povo, um representante político, mas também pode ter participação da população.
Um exemplo disso é do orçamento participativo, em que ele submete o destino dos recursos públicos à consulta pública. No caso do Brasil, predomina essa democracia participativa. Bom, como exemplo de democracia, né, a gente tinha a antiga democracia e hoje a gente está vivendo uma democracia moderna, que é a que a gente vive atualmente no nosso país. E com ela a gente conseguiu almejar grandes conquistas, né? Como, por exemplo, com a democracia a gente conseguiu o direito de eleições diretas, né? E conseguimos também o direito de voto feminino, né? Que antigamente não tinha, e com essa democracia a gente conseguiu, né? Hoje a gente vive num país onde a democracia moderna nos dá o direito de opinar, nos dá o direito de votar, escolher os governantes do nosso país. Então, com essa democracia moderna, a gente conseguiu todos esses êxitos, né? A gente pode citar também, em relação à democracia, a ditadura. A ditadura é o oposto da democracia, né? É algo que ele te oprime, que ele não deixa você fazer. A gente pode citar um exemplo no nosso país. No nosso país a gente teve a ditadura militar, foi a intervenção militar. A gente não tinha direito de ir nem de vir, né? A gente não tinha direito sequer de votar ou escolher os comandantes do nosso país, né? E muitas pessoas sofreram repressões, né, na nossa ditadura. Então, a gente conseguiu reverter a situação e hoje a gente vive num país totalmente democrático, né? Temos todos esses direitos de ir e vir, de votar, de opinar, né, de fazer um vídeo e divulgar a sua opinião, né? Então tudo isso inclui nessa democracia moderna que vivemos hoje. Então assim, não só no Brasil, o Brasil é um país democrático, né? Mas não só no Brasil, ou não só o Brasil é um país democrático, né? Existem vários outros países que vivem na democracia e dão direito à sua população, ao seu povo, né, a opinar, a ter suas ideias, né, a escolher os seus comandantes, né? A gente pode citar aqui como, por exemplo, a Holanda, a Suíça, o Canadá, os Estados Unidos, né, que são países democráticos, né, que dão direito a seu povo, né, a ter suas ideias, né? Mas em contrapartida também a gente tem países onde não se existe a democracia, né? Se existe a ditadura, são ditadores, que tudo é a lei dele e todos têm que seguirem, tem que seguir à risca o que ele diz. O que a gente pode falar aqui sobre isso? Coreia do Norte, né? Coreia do Norte é um país totalmente ditador, né? Onde a sua população não tem direito de ir, de vir, não tem direito a se usar um celular, a se usar uma TV, né? A votar. Lá a gente só tem um ditador, quem comanda lá é só uma família. Então a gente tem essa contrapartida, né, de ditadura e democracia, né? Então a gente vive num país democrático, graças a Deus, né? E a gente tem esse poder, né, de ter a nossa opinião própria, de poder falar, de poder votar, né? Boa tarde, vou falar um pouco sobre a participação social. A participação social é a integração dos indivíduos nos diversos setores organizacionais da sociedade para discutir assuntos que têm interesse em comum no ambiente social. A participação social ela é essencial para a construção de um processo de mudança de todos os grupos que compõem a vida em sociedade. Com a correta distribuição dessa participação social, as classes consideradas
menos favorecidas, tanto economicamente como socialmente, elas passam a ter mais oportunidades de opinar e participar de decisões sociais importantes. Algumas formas de participação social direta nas políticas públicas. Temos o plebiscito e o referendo, que estão na Constituição, que são as mais importantes. Que o plebiscito e o referendo é uma consulta que é feita à população para decidir sobre matérias que são mais relevantes à nação. Por exemplo, o plebiscito que houve sobre o desarmamento. Outras formas de participação social direta, mas não menos importante, são os conselhos, as audiências públicas, os protestos, as manifestações. Todas essas formas são formas de participação social. Outras formas de participação social também temos os movimentos sociais, como por exemplo, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista, dentre outros. As ações da vida em comunidade, as ações da vida comunitária, também são exemplos de participação social, como por exemplo as reuniões escolares, os eventos esportivos, as associações de moradores. São mais alguns exemplos de participação social. Os efeitos decorrentes dessa participação social são significativos na sociedade, como, por exemplo, contribui para a maior transparência e efetividade do governo, transmite também um processo mais educativo da população em prol da cidadania e que faz com que a sociedade se torne mais atuante no processo político, no processo de formulação de políticas públicas. Desse modo, a participação social ela se torna primordial como um instrumento que promove o fortalecimento do Estado democrático de direito. Obrigado. Vamos falar um pouco sobre governança. A governança compreende todos os processos de governar, seja pelo governo de um Estado, por um mercado ou por uma rede, sobre um sistema social ou através das leis, normas, poder ou linguagem de uma sociedade organizada. A governança também é o conjunto de processos, costumes políticos, leis, regulamento e instituições que regem a maneira de como a empresa é dirigida, administrada ou controlada. Um dos seus principais objetivos é recuperar e garantir a confiabilidade em uma determinada empresa para seus acionistas. Também tem os princípios que são eles, tem os princípios fundamentais, que são a transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Se falando em governança de uma empresa, ela propicia a perenidade do negócio e a sustentabilidade de uma empresa, uma vez que possibilita a longo prazo uma gestão financeira eficiente que gera, por fim, criação de valor para uma marca. Dentro dessas informações, existem também os agentes de governança, que têm por função zelar pela viabilidade econômica financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas operações, além de aumentar as positivas, levando em consideração no seu modelo de negócio os diversos capitais financeiros, manufaturado, intelectual e humano. Esse é um resumão assim de que é a governança. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre gestão local. O OEA, o que está produzindo de novo nas formas de gestão pública local na atualidade, permite reivindicar duas tendências inovadoras. Uma que se afirma a partir dos anos 80
sendo aqui denominada de empreendedorismo competitivo, e outra já presente nos anos 70, que se pode denominar de ativismo democrático, ou seja, um empreendedorismo competitivo e outro democrático. A primeira, que é o de competitivo, indica uma movimentação de redefinição do papel e atuação dos governos locais, como face dada ao desenvolvimento de vantagens comparativas e a busca de maior eficiência da gestão urbana, visando a integração competitiva no mercado global. Ou seja, nessa perspectiva, destaca-se outros elementos característicos que aparecem com inovação. O governo assume um papel de catalisador, articulador de forças e privilegia-se a construção dos espaços e mecanismos de cooperação privadas e pública, assim como a formação de consensos em torno de projetos estratégicos, ganha relevâncias e utilizações de práticas de gerenciamento empresarial na gestão local e de marketing urbano. Já enquanto em essa última tendência, que vem sendo pouco observada, o ativismo democrático adquiriu importante visibilidade no Brasil em matérias de estudo. Ou seja, esse termo indica um conjunto de ideias e práticas de gestão local difundidas por governos e esquerdas progressistas, que enfatizam os aspectos de alargamento da democracia e articulação da cidadania em termos políticos e econômicos, ou seja, visa mais diretamente a briga dos governos, principalmente onde fala de governos de esquerdas progressivas, né? Enquanto isso, novos contornos além de novos contornos na gestão local, né? Além de uma coletânea de últimos textos, um marco para aqueles que trabalham na rede de gestão local e para quem acredita que uma boa construção conceitual é fundamental para a compreensão da realidade, e mais que isso, para que os políticos procurem ampliar as possibilidades do real sejam efetivadas. Ou seja, é uma leitura essencial para os gestores, agentes públicos, lideranças locais, docentes e pesquisadores, e para todos os interessados e comprometimentos em promover os avanços democráticos no Brasil. E principalmente falando sim de político, que é a peça fundamental que a gente leva para essa gestão local. Então, pessoal, é isso mesmo.